O Natal está chegando, e é o dia em que celebramos o nascimento de Cristo. Todos os anos recebemos perguntas de Natal. O mais questionado de longe é sobre o Papai Noel. Já falamos algumas vezes dele, mas a segunda pergunta mais feita sobre o Natal é: por que a Igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro? Esta data parece estar ligada a um feriado com raízes germânicas na celebração pagã do Yule. Nas perguntas que recebemos, os textos comumente mencionados incluem aqueles que proíbem o povo de Deus de acomodar ou adotar as tradições, feriados e festas das nações. Os especialmente mencionados são 1 Reis 12:33, Deuteronômio 12, do 29 ao 32, as próprias palavras de Jesus em Marcos 7:9. O mesmo se aplica a Jeremias 10, do 1 ao 4. Um texto usado até para alertar contra as árvores de Natal. Então, talvez esta seja uma pergunta horrível para se abordar perto do Natal, não sei. Mas aqui está uma pergunta de um ouvinte. Por que os cristãos celebram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Antes de nascer de novo, eu era pagão e celebrava o Yule. Pelo que entendi, Constantino colocou a data de nascimento de Jesus em 25 de dezembro para encobrir um feriado pagão, para fazer com que eles mudassem para o cristianismo com mais facilidade. Mas depois de nascer de novo, a ideia de celebrar o Natal me deixa inquieta. Eu deveria me sentir assim? Deixe-me dizer uma palavra sobre cada uma dessas passagens. Apenas uma breve palavra para apontar às pessoas uma possível direção de consideração e depois dizer uma palavra sobre 25 de dezembro e o porquê dessa data. E então talvez dar um princípio para nos guiar nisso. Em 1 Reis 12:28, o rei idólatra Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e chamou o povo para adorar. E o versículo 33 diz que ele planejou um momento para essa celebração a partir de seu próprio coração. Acho que é isso que as pessoas provavelmente estão procurando ali. Assim, o problema essencial era a idolatria flagrante, 2 bezerros de ouro. E a contrapartida hoje seria esta. Vamos escolher um dia aleatório, digamos aí 25 de dezembro, para celebrar a justificação com base nas obras, a parte da justiça do sangue de Cristo. Essa seria a contrapartida. Não importava que dia, a essência da questão era idolatria. Deuteronômio 12:31 adverte o povo a entrar na terra prometida. Diz o seguinte: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. E então Deus acrescenta no versículo 32, tudo o que eu te ordeno observarás. Nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Existem dezenas e dezenas de estipulações meticulosas no Antigo Testamento sobre como aproximar-se de Deus, como os sacerdotes deveriam funcionar, os sacrifícios que deveriam fazer, os espaços sagrados a serem usados. Em Marcos 7:9, eles estavam rejeitando o mandamento de honrar seu pai e sua mãe, desviando os cuidados financeiros de seus pais para uma dedicação ostensivamente adoradora de seu dinheiro à sinagoga, em vez das necessidades de seus pais. A questão não era que existissem tradições, esse não é o problema, mas que elas contradizem o mandamento de Deus escrito em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe. Jeremias 10:2-5 diz, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. A questão é que é um absurdo absoluto fazer de uma coisa criada um ídolo, como um pedaço de árvore que você molda com seu próprio machado,
decora com suas próprias mãos, carrega em sua própria carroça e depois se prostra diante dele e o adora. Os profetas acharam isso um absurdo. Este é, de fato, um aviso implícito aos crentes de todas as idades para nunca se afastarem do Deus vivo e se voltarem para uma coisa criada. No dia de Natal ou em qualquer dia, e tratá-la como um objeto de maior afeição para vocês do que vocês têm no Deus vivo. Portanto, não creio que nenhum desses textos seja uma acusação a nós cristãos por escolhermos um dia em que damos grande importância à encarnação de Cristo. Mas a questão então é, bem, por que 25 de dezembro? Há alguma coisa confusa acontecendo? Agora, ao examinar e reexaminar as opiniões históricas dos estudiosos sobre o motivo pelo qual celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, me parece que não há consenso. Então, as sugestões que foram feitas na pergunta, talvez sim, talvez não. Existem explicações concorrentes. Uma é que 25 de dezembro era um feriado pagão para celebrar o nascimento do sol e que os cristãos adaptaram e contrariaram essa ideia pagã com a celebração da verdadeira luz do mundo. Essa é uma explicação. E isso ocorreria na época romana e não apenas mais tarde na época germânica. Outra explicação é que por diversas razões os padres da igreja acreditavam que Jesus foi concebido em 25 de março, próximo à data de sua morte, e que o Natal, portanto, como aconteceu, pela maneira como Deus faz os bebês, 9 meses depois, é 25 de dezembro. Então, qual dessas explicações veio primeiro? Eis o que diz o Oxford Companion to Christian Thought, o qual nos traz a hipótese de que o dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus com base na crença de que sua concepção ocorreu em 25 de março. Potencialmente estabelece o dia 25 de dezembro como uma festa cristã antes do decreto de Aureliano, que, quando promulgado, poderia ter proporcionado à fé cristã oportunidade e desafio. Por outras palavras, não temos a certeza do que veio primeiro, a identificação pagã ou cristã desta data específica como a celebração da encarnação. Portanto, francamente, não sinto qualquer liberdade para ser dogmático sobre a razão pela qual os cristãos usam o dia 25 de dezembro como dia para um foco especial na encarnação. Então, isso deixa a mim e a nós, talvez, com quais princípios devemos nos guiar. Há uma enorme diferença entre a forma como o Antigo Testamento regula o culto formal com dezenas e dezenas de estipulações e o modo como o Novo Testamento trata o culto. Você quase não encontra estipulações no Novo Testamento sobre o que é obrigatório e o que é proibido na adoração formal. Existem alguns, mas não muitos. E já argumentei, mesmo neste programa, que a razão para isso é que o Novo Testamento, ao contrário do Antigo Testamento, é um manual para todas as nações do mundo, não é um livro litúrgico para Israel ou qualquer cultura. Milhares de culturas em todo o mundo irão adorar com suas raízes no Novo Testamento, e os detalhes das formas serão diferentes em todos os lugares, pois o Novo Testamento, diferente do Antigo, não especifica a maneira sobre como proceder nossos cultos de adoração, ou horários ou estações. O princípio para o qual chama atenção é este, 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Agora, o princípio é este. Em Cristo, os cristãos são livres para comer carne, que foi oferecida aos ídolos, desde que não haja idolatria envolvida, e desde que não enviemos nenhuma mensagem clara aos pagãos, ao mundo, de que adoramos o que eles adoram. Esse é um princípio sério. Então penso que, no que diz respeito a todas as maneiras pelas quais a nossa vida se sobrepõe à cultura, não apenas no dia de Natal, mas o tempo todo, há apenas centenas de maneiras pelas quais as nossas vidas, os nossos estilos de vida, se sobrepõem à nossa cultura.
Devemos nos esforçar ao máximo para viver e comemorar de forma a mostrar que Cristo é o bem mais valioso em nossas vidas, e não o mundo e as coisas do mundo. Esse é um grande desafio na época do Natal. Agora eu vou encerrar com uma referência à maneira como eu e minha esposa começamos nosso casamento e tentamos pensar sobre isso, sem dizer o que fizemos de maneira perfeita ou que alguém deveria fazer do jeito que fazemos. Apenas o princípio de pensar de uma certa maneira. Fomos celebrar nosso primeiro Natal e, como casal, querendo honrar as tradições que herdamos de nossos pais e querendo fazê-lo da maneira que nossa família faria. Queríamos que fosse distintamente cristão, tanto quanto possível. Como daríamos testemunho aos nossos filhos e à nossa comunidade sobre Cristo no Natal? Quero mencionar 3 coisas. Havia mais de 3 coisas, mas eu vou falar 3. A primeira é: centralize as tradições em Cristo. Nunca tivemos uma árvore de Natal tradicional. Isso foi meio estranho para nós. Nós 2 crescemos com árvores de Natal. Acho que todos os nossos filhos têm árvores de Natal. Visitamos pessoas com árvores de Natal. Nunca tivemos uma árvore de Natal tradicional em nossa casa na época do Natal. Em vez disso, dissemos: vamos criar uma grande cena de manjedoura no centro de uma mesa, com um pano de mesa, e sob a mesa colocaremos os presentes, apenas para simbolicamente centralizar tudo em direção a Cristo na cena da manjedoura. Segunda coisa que fizemos: dê em nome de Jesus. Então a segunda coisa foi não termos meias de Natal. Na verdade, nunca mencionamos o Papai Noel. Se as crianças perguntassem sobre o Papai Noel, nós dizíamos: essa não é uma história real. Essa é apenas uma história interessante que as pessoas contam. Não há nada de real nisso. Não tem nada a ver com o Natal em sua realidade. Em vez disso, criamos uma coisa chamada Bolsas do Pastor, onde as crianças, durante o mês de dezembro, faziam pequenos trabalhos para minha esposa. Ela pagava um valor por tarefas pelas quais normalmente não seriam pagas, como lavar a louça, ajudar na lavanderia. E elas deveriam colocar esse dinheiro pouco a pouco nas bolsas, sabendo que elas seriam colocadas diante da manjedoura, assim como os presentes levados a Jesus. Então, na manhã de Natal, essas bolsas continham pequenas lembrancinhas para as crianças. E o dinheiro seria doado para alguma causa que concordássemos juntos como família, para o bem dos necessitados, em nome de Jesus. A terceira sugestão: deixe sua casa dizer: o Natal chegou. A terceira coisa que sempre fizemos foi deixar nossa casa bonita para o bairro. Não moramos no bairro mais atraente, somos uma das casas de frente. A primeira casa que você vê ao atravessar a ponte entre 2 grandes avenidas no bairro de Ventura Village, que costumava ser chamado de bairro Phillips. Qual é a primeira coisa que você vê? Eu não queria que fosse extravagante ou grandioso demais, mas queria que dissesse: o Natal chegou. Então, eu uso estrelas. Há estrelas por toda a parte. Esta é a casa estrelada com uma bandeira cristã na frente. Quem quiser chegar perto e ver o que significam todas as estrelas, poderá ver: Jesus é a razão da estação, pendurado na porta da frente. Então, acabei de compartilhar com você 3 maneiras ou sugestões que tentamos usar na nossa família com os nossos filhos para tornar o Natal uma celebração feliz e um dos maiores eventos da história do universo. A encarnação do Filho de Deus. E ainda assim, fazer isso com o máximo de esforço claramente cristão.